Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados ouvintes desta palavra. Nesse momento eu queria compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Nesse momento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, eu quero falar a respeito de como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia corretamente. Muitas pessoas me perguntam: pastor, eu comecei a ler a Bíblia e dá dor de cabeça. Eu comecei a ler a Bíblia e terminei em Deuteronômio, em Juízes. Eu parei, né? E o objetivo desse vídeo, meu irmão, minha irmã, é te incentivar que você continue lendo a Bíblia, que você continue lendo as Escrituras Sagradas, né? Veja aqui em Deuteronômio capítulo 8, o versículo de número 3, que diz a palavra: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então está bem legítimo, está bem claro aqui, queridos, que nem só de pão viverá o homem, né? Ou seja, nem só de arroz e de feijão nós sobrevivemos. Bem verdade é que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. O corpo precisa sim do alimento sólido, do nosso alimento material. Mas nós temos uma alma, temos um espírito que precisa ser alimentado da palavra do Senhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia, amados ouvintes, ela é a boca de Deus. Ela fechada, tem um ditado por aí que o povo diz que ela fechada, ela é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus para nós. Eu, porém, vos digo diferente, que ela fechada e ela aberta, ela continua sendo a palavra de Deus. Quando estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. E quando estamos orando, nós estamos falando com Deus. O objetivo desse vídeo, meu amado, querido irmão, minha irmã, é te incentivar, meu amigo, para que você continue tendo fome, tendo sede desta palavra que é inerrante, esta palavra que é infalível. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é inerrante, ou seja, ela não conduz ao erro. Quando eu falo que a palavra de Deus é infalível, eu estou me referindo que ela não pode falhar, né? A palavra do homem, ela falha, mas as Escrituras Sagradas não. As Escrituras Sagradas é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Com este vídeo, eu preparei aqui algumas folhas, né, que exalta, que enaltece essas sagradas escrituras. Vamos ver aqui, nós lemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Agora nós vamos para Josué capítulo 1, versículo de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isto aqui é uma ordem que Deus estava dando a Josué. Josué foi, Moisés, nós sabemos que Moisés morreu e Josué foi o sucessor de Moisés. E nós sabemos que Josué, para ele prosperar como Moisés prosperou, Josué, para ser bem sucedido, ele dependia unicamente da palavra de Deus, de meditar nela, de não se apartar deste livro, mas que guardasse à risca os mandamentos com total fidelidade, que com certeza Deus faria Josué prosperar. Vamos aqui ler mais outro texto que se encontra no livro de Salmos, O livro de Salmo, capítulo 6, versículo de número... Capítulo 6. Veja aqui, Salmos, capítulo de número 6, que nos diz aqui a palavra do Senhor. Que nos diz aqui capítulo 12, versículo de número 6. Que diz a palavra: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada como caldinho de barro, depurada 7 vezes. Então nós vimos aqui que a palavra do Senhor, ela é pura. O salmista Davi está falando que ela é pura, como palavra refinada em um pote de barro, purificada 7 vezes. Agora vamos para outro livro, em Provérbios, que é justamente Salomão aqui. Vamos ver o que Salomão, em Provérbios 30, versículo 6, 30, versículo de número 5. Olha o que ele nos diz: toda palavra de Deus é pura. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para o que nele confia. Então aqui as palavras de Agur, ele está chegando em uma conclusão que a palavra de Deus, ela é pura. Toda palavra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, toda palavra de Deus é pura. E escudo é para os que nela confia. Agora vejamos aqui mais outro texto, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Paulo está exortando aqui a Timóteo: procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia! Paulo está instruindo o jovem Timóteo, que tinha aproximadamente 17 anos, estava começando ali a sua carreira pastoral, mas ele precisava procurar ser um obreiro aprovado, que não tinha de que se envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. Agora veja aqui 2 Timóteo 3,16, quando mais uma vez a palavra está dizendo: toda escritura é inspirada por Deus. Olha, toda escritura é inspirada por Deus, útil para nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda escritura de Deus, ela é divinamente
inspirada pelo Senhor. É útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir no caminho da justiça. Agora, para finalizar esses textos, vamos aqui para a segunda carta de Pedro, quando aqui no capítulo de número 1, versículo de número 20, nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Sagradas Escrituras provém de particular interpretação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, amados, eu citei aqui esses textos e poderia aqui citar vários e outros textos de outros homens de Deus, de outros autores, escritores da Bíblia Sagrada, que cada um teve o seu pensamento sobre essa palavra rema. Cada um teve o seu pensamento, como Jeremias. Jeremias disse que para ele a palavra do Senhor era um martelo que despedaça a penha, ou seja, a pedra. Agur, em suas palavras, disse que a palavra do Senhor era escudo para aqueles que nela confiam. Ou seja, a palavra de Deus é pura. E o salmista Davi, no Salmo 119, se você ler o Salmo 119, você vai ver ele enaltecendo e falando mais sobre as Sagradas Escrituras. Salmo 119, versículo de número 9, o salmista Davi disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme as Sagradas Escrituras. Em João capítulo 5, versículo de número 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque você cuida de ter nela a sua vida eterna, e são ela que testifica e fala de mim. No Salmo 119, versículo 155, a Bíblia diz que a salvação está longe da humanidade, porque ela não examina as Escrituras. Eu poderia aqui citar vários textos bonitos, lindos, que te incentiva, que me incentiva a ler mais, a buscar mais esse livro sagrado, essa Bíblia Sagrada. Eu creio nela, que é a mente de Deus, é a condição do homem, é o caminho da nossa salvação, é a condenação dos pecadores. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias são verídicas, verdadeiras. Eu creio do fundo do meu coração em cada palavra, em cada letra que está aqui neste livro sagrado. Então, amados, a Bíblia, ela não é um livro difícil de ser compreensível, de se compreender. A Bíblia, se Deus deixou a Bíblia, é porque Ele sabe, irmãos, que é fácil, sim, de nós entendermos a Bíblia Sagrada. A Bíblia levou cerca de 1.200 a 1.600 anos para ser escrita. É o livro mais vendido pelo mundo, irmãos. Pasme os senhores, mas a Bíblia é o livro mais procurado e mais lido. Louvado seja o nosso Deus. Salmo 119, versículo 89 diz que para sempre está firmada a palavra de Deus nos céus. E a palavra do Senhor, amados, ela é pura, ela é inerrante, ela é infalível, ela é martelo que despedaça a pedra. A palavra do Senhor é escudo para aqueles que nela confiam, é lâmpada para nossos pés. E nesse momento, amados, que nesse período de quarentena você possa estar lendo, buscando mais e mais, mergulhando nesse livro sagrado,
que com certeza é um baú de tesouro, um rio de prazer, é um paraíso de glória. Através dela as portas do céu são abertas, as portas do inferno com certeza é fechada. Mas pastor, como que você falou uma coisa dessa, que as portas do inferno é fechada? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. A partir do momento que examinamos esse livro, nós encontramos dentro desse livro nossa vida eterna. A Bíblia, como eu já disse, ela é compreensível. O intérprete dela é o Espírito Santo de Deus. O seu autor é o próprio Deus, Ele usou 40 homens para compor essas sagradas escrituras. Sim, existem regras, existe hermenêutica, existe passos a ser seguido, para que assim nós venhamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Você precisa, meu irmão, manejar bem esse livro sagrado. Você precisa conhecer, né? Pois a palavra ela se renova a cada momento. Você precisa buscar nesse rio de prazer, mergulhar, gastar mais horas lendo esse livro, né? Renunciar mais sua vontade, seus prazeres, para estar mais lendo este livro. A Bíblia deve ser lida lentamente, prestando atenção em oração. Precisamos ler, precisamos guardar tudo o que está aqui, amados, neste livro sagrado. Então, se Deus deixou esse livro, irmão, é porque essa Bíblia é compreensível para nós. O Espírito Santo é o intérprete. A Bíblia interpreta ela mesma. Não ousa eu, não ousa você querer interpretar elas, né? Ler uma coisa e tirar suas próprias conclusões e interpretar pela sua própria vontade. Não. A Bíblia interpreta ela mesma. Um texto leva a outro texto, né? Nada de usar textos fora de contexto, porque, como diz a história, vira texto sem texto vira pretexto para heresia. Precisamos ler ela lentamente, em oração, pedindo a iluminação de Deus, para que assim nós possamos compreendê-la. Não se esqueça que o Espírito Santo é o intérprete das Sagradas Escrituras. E se Deus deixou essa Bíblia, para eu e você ler, é porque, amados, ela é compreensível. A Bíblia tem aproximadamente 66 livros. Você precisa conhecer esse livro que está nas suas mãos. Quando nós entendemos, quando nós manejamos bem esta palavra, nós conseguimos entender o que Deus está querendo falar através dos textos sagrados. Quando eu e você, irmão, consegue manejar bem a Bíblia Sagrada, entender os fundamentos, a Bíblia se torna fácil para que nós venhamos assim entender, né? A Bíblia tem 66 livros, você precisa entender o seu conteúdo. Ela se divide em duas partes. A Bíblia se divide em duas partes, no Velho Testamento e Novo Testamento, ou seja, é conhecido como Antiga Aliança e como Nova Aliança. O Antigo Testamento se divide em 4 partes. São elas decretos, né? São decretos, histórias, sabedoria e profecias. A Antiga Aliança, ou seja, o Velho Testamento, se divide em 4 partes. Decretos que significa leis que Deus dá a Moisés, que vai de Gênesis até Deuteronômio.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é considerado livros de decretos, né? Livros de leis que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai, né? A Bíblia começa a ser escrita no Monte Sinai, quando Deus começa a entregar as tábuas dos 10 mandamentos, e ela tem o seu termínio na ilha de Patmos pelo seu amado apóstolo João. Então o Velho Testamento se divide em 4 partes, que é livros de decretos, que é livros de lei, livros históricos. Nós sabemos que depois de Deuteronômio vem Josué. De Josué até Esté é considerado livro histórico. Depois de Esté vem quem? Jó. De Jó a Cântico dos Cânticos é considerado livro de sabedoria. De Cânticos dos Cantos, nós sabemos que depois de Cânticos dos Cantos vem quem? O profeta Isaías até o profeta Malaquias é considerado livro de profecias. Já o Novo Testamento, ela se divide em 3 partes. São eles: livro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Livro histórico, que é considerado o livro de Atos, é considerado um livro histórico. Depois de Atos, nós sabemos que vem Romanos. De Romanos a Apocalipse é considerado cartas escritas, ou seja, livros de cartas escritas. Então o Novo Testamento se divide em 3 partes. São eles, né? Livro dos Evangelhos, livros históricos e livro de cartas escritas. Precisamos entender esse fundamento. Outra coisa, quando entendemos a obra da cruz, quando entendemos bem o grande sacrifício que Jesus teve por nós na cruz do Calvário, né? Se tornando servo, se tornando humano, padecendo pela mão dos pecadores. Quando entendemos esse fundamento, irmão, que quem foi Jesus, quem é Jesus, o que ele fez, quando entendemos a obra expiatória de Jesus, a Bíblia com certeza ela se torna mais fácil e mais legítimo, né? Mais compreensível para nós. Então aqui está mais um vídeo. Espero que você goste, espero que você tenha aprendido e espero que você também compartilhe. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas como você tenham descobrido algo novo, possa também descobrir. E que assim Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e nos veremos nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.